E olá, 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 gente linda, maravilhosa e gostosa, entrando na tela em 3, 2, 1, plau! Estamos aqui nesse momento maravilhoso da GameCon 2022 online em português, são vários adjetivos, eu não sei nem se é um adjetivo ou não. E, bom, vamos aqui com essa mesa maravilhosa do grupo All the Trends, só de pessoas trans, para falar de um assunto que eu gosto bastante de conversar sobre, muita gente pergunta bastante sobre, que é cenários diversos e transformadores, né? A ideia é pensar o que exatamente compõe um cenário diverso, como que essa diversidade existe e como que ela inexiste. Eu sou Titânia Teff, uma pessoa bissexual, não binária e gata pra caralho. Meus pronomes são Telo, você pode ver aqui na telinha. E estou com gente linda aqui. Eu vou começar pedindo que vocês... Vamos começar com a Vitória, que tá aqui do meu ladinho. Vitória, por que as pessoas deveriam se importar com quem é você, além do fato de você ser uma baita de uma gostosa? Então, começando uma introdução. Olá, gente, eu sou a Vitória. Eu sou uma mulher trans, branca, de cabelo verde turquesa, já com uma raiz castanha enorme. Tô aqui com os meus fones de gatinho pretos de sempre. Hoje, para surpresa da Alistra, eu tô usando uma ciganinha branca. Atrás de mim tem o Caos do Abismo, vocês sabem essa parte. E eu sou a Vitória. Não sei, que para quem não me conhece, tô lá no Twitter, Vitória Faria 27. Eu costumo falar desse assunto de vez em quando em threads um tanto grandes e apaixonadas, e etc. E é isso. Yay! Bom estar aqui. Muito bem. Morgan Morgado, minha bibliotecária preferida. Diga-me, por que as pessoas deveriam se importar com você, além do fato de você ser um migrante gostoso? Olha, bem, eu sou uma trans não binária. É difícil. Tenho cabelos castanhos escuros, meus olhos também são castanhos escuros, sou uma pessoa branca. Eu tô com a minha famigerada blusa, meu blusão vermelho, porque aqui parece laranja daqui. Onde eu moro. Parece a blusa da Velma, na verdade. Sim. Aqui na terrinha onde eu moro está fazendo muito, muito frio. Atrás de mim tem uma estante, obviamente, porque eu sou uma pessoa bibliotecária. E acho que as pessoas deveriam se importar sobre as coisas que a gente está conversando e vai conversar por aqui, porque a gente está começando a se inserir melhor, né, nessas questões e também nos hobbies que a gente gosta tanto, né? Vocês podem me encontrar aí no Trovo como BR Morgan ou na Twitch também como BR Morgan. E, por favor, não me sigam no Twitter. Eu só falo coisa de bibliotecária sempre reclamando, tá? E por último, mas não menos importante, a Alistra, maravilha. Por que as pessoas deveriam se importar com você, além do fato de você ser um migrante gostoso e ter um piercing no septo maravilhoso? Obrigado. Inclusive, é um piercing de cobrinha. Não sei se dá pra ver. Aqui, dá pra ver? Ai, que legal! Bem, as pessoas deveriam se importar comigo primeiro, porque eu não sei. Se você gosta de pessoas reclamando, eu sou uma pessoa que você gostaria de se importar, então, porque eu reclamo muito da minha vida, em qualquer rede social. Pelo visto, eu só trouxe gente que reclama. Eu sou uma pessoa trans não binária e branca, com cabelo curto, parte tá rosa, neon, que já tá desbotando, e a outra parte tá um turquesa também que tá desbotando. E atrás de mim tem a minha cama, que uma hora vai aparecer minha gata, e também tem uma estante com alguns jogos, livros e um monte de bonequinhos, e principalmente a galinha daquelas que a gente aperta e vai... Vocês podem me encontrar no Twitter ou no Instagram como Dona Zebra. E também vocês podem me encontrar na Twitch do Queers and Dragons, que é um coletivo que eu faço parte, que são de pessoas queers para queers.
E, bem, por que se importar comigo? Porque eu também gosto muito de falar de RPG e de pontuar algumas coisas, né? Apesar de eu não fazer muito isso nas redes sociais nos últimos meses, mas me chamando para uma conversinha, eu vou e falo disso, né? Que é o caso daqui. Muito, muito bem, a gente linda e maravilhosa. Tô muito contente de receber vocês aqui, né? Geralmente recebo vocês no canal em mesas diferentes. Na verdade, na lista e Vitória não. Na lista e Vitória é sempre gostosinho que a gente tá, né? Sempre juntinho. Apesar de Morgan e a Lista também estão na mesma mesa, né? Olha só falta uma mesa com vocês três. E eu quero começar a conversa de hoje não perguntando o que é um cenário diverso, mas sim perguntando pra vocês quando que vocês notaram que precisavam de um cenário diverso. Isso a gente tá falando não exatamente só no contexto de RPG no geral, mas em contexto de qualquer tipo de cenário que a gente se envolva, cenário fantástico, de histórias, né? Então, eu sempre gosto de usar o exemplo de... A gente tinha um amigo da dança aqui, que ele é preto, ele é da favela da cidade vizinha, e a gente queria botar ele pra começar a jogar RPG, botar ele pra mostrar coisas fantásticas, e putz, Senhor dos Anéis, né? Muito legal, muito bom. E tem uma pessoa preta. E aí eu perguntei, pô... Não é que eu desgoste de Senhor dos Anéis, mas... Sabe? Então... Eu queria que ele se sentisse, né? No primeiro contato dele, porque ele nunca chegou a assistir muito filme desse tipo... se sentisse que pudesse fazer parte daquele mundo. Então, como que vocês notaram a necessidade de um cenário diverso? E obrigado ali pelo seu gostosinho. Pode começar. E aí, aqui é iniciativa. Rola a iniciativa e cai na porrada. Assim, é uma coisa meio triste. Mas. É aquelas coisas. Tem umas coisas assim relacionadas a cenários diversos que eu só percebi que precisava quando eu comecei a ver uns que tentavam. Sabe? Porque o status quo anterior era tão ruim que a gente simplesmente, para interagir com os meios, interagir com RPG, mídia geek, essas coisas assim, a gente só meio. Voltamos. Yay! Começou a palhaçada. Quem tá tentando derrubar a gente? Mas enfim, Vitória, você dizia? A live já voltou também? Voltou a live. Glória. Ok, eu vou acreditar, porque pra mim não voltou, não. Não voltou ainda? Voltou. Agora voltou. Yay! Isso aqui sem as câmeras, por algum motivo. Tá agora as câmeras apareceram. Yay! Então, onde eu estava? Pois é. Então, assim, meio que só depois que essas tentativas começaram a aparecer, eu vi que era realmente uma coisa assim muito importante pra mim e que a falta disso era basicamente assim uma agressão que a gente aprendeu a internalizar e só seguir, sabe? Porque aquele status quo era tão assim prevalente assim, a gente cresceu assim numa sociedade que fazia de tudo pra, tipo, empurrar pra debaixo do tapete essas necessidades e fingir que o que não existe ou que não importa. Então é complicado, é realmente daquelas coisas que infelizmente pra mim eu só comecei a perceber quando foi aparecendo. E você, Ari ou Morgan? Vai aí, gente. Posso então? Então, eu fui perceber isso sobre questão de. Eu não estava sendo representada nas coisas que eu assistia, nas coisas que eu lia. Né? Gente, vamos lá, entregando a idade, com Xena, a princesa guerreira. Tá? Porque aquele final traumatizou, tá? A gente passou por muitos anos ali achando que não eram só amigas, né? E
E dali eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos, eu já sabia um pouco sobre o cenário de RPG no Brasil, né? Já estava tendo algumas iniciativas já, mas sempre nesse paralelo, né? Heteronormativo cis, sempre com um cenário clássico, né? De Dungeons Dragons. Apesar de que aqui no Brasil Vampira Máscara já estava num boom muito grande. E aí eu não entendia porque, tipo, vampiros, olá. Tudo gay? Eles não são. They are not straight. Sim, lembrando, não existe vampiro hétero. E só que era muito difícil até para ver essas narrativas, né? TV, filme, música. E RPG é sempre um nicho que é a última coisa, né, que é explorada, que chega, né, as polêmicas, os assuntos tabu, a gente parece que é o último filtro, né? E aquilo me incomodava porque eu não conseguia participar presencialmente de mesas, né? Eu me sentia, eu sempre fui introvertida e eu, por não me ver, tipo, cara, eu vou ter mesmo que interpretar um bárbaro machão ou uma rogue super feminizada. Eu não quero, isso não é o meu ideal, né? Não é o que eu quero passar, 2, 3 horas fantasiando sobre, né, e interpretando. E eu meio que larguei esse meio do RPG e eu só fui voltar, uns 3 anos atrás, justamente por conta do Pathfinder, né? Eu encontrei uma... A Vitória já, tipo, as orelhinhas dela, tipo... Sabe quando o gato tá assim, tipo, parado, aí a orelhinha vem pra trás, o gato lentamente vira a cabeça. Você falou de Pathfinder? Se fosse anime, ia ter aquele brilho em formato X no meu olho, assim, sabe? Só que assim, eu não fui criada pra jogar Dungeons Dragons, gente. Eu não gosto de cenário medieval e tudo mais. Então, quando eu fui saber de notícias do Pathfinder, era justamente nesses moldes. Aí eu falei, não, eu vou continuar lá no mundo das trevas, que o povo lá é English. Esse é o meu canto. Ninguém é hétero, mas todo mundo finge que é. Vamos lá. Né? Aliás, uma mesa de múmia que eu participei, eu fiquei assim o tempo todo dando facepalm o tempo todo, né, gente? Mas aí eu fui saber de Pathfinder, fui buscar, eu até cheguei a entrar no canal do Discord, que eu sou pessimamente para poder mexer no Discord. E de lá foram me dando outras referências, né? Passando, olha, tem mesa em outro lugar. Aí eu fui saber que o Twitch existia. Aí eu comecei a ver as mesas aqui, né? E aí eu, caramba. E eu já conhecia seu trabalho também, tá, Tef? Então, de muito, muito, muito tempo. Eu só não sabia onde você estava transmitindo. E aí eu comecei a ver. E, olha, eu tenho espaço. Eu posso também participar. E aí que eu voltei, né? Eu tô com um grupo maravilhoso aí com vocês, né? De Ravenloft, que eu nunca pensei que eu ia conseguir jogar na vida. E um outro grupo também particular, né, que o pessoal me abraçou de uma maneira que agora eu tô conseguindo, sabe, rever coisas do RPG com mais sem tanta antipatia. Antes eu tinha meio... Não. Sai daqui, Deus me livre. Tu pensa que ela, tipo, vai ser que nem balada hétero, né? Os héteros se unindo pra jogar assim, porque às vezes pode ser isso. É um inferno. Vocês querem, sei lá, uma pessoa que é lida como feminina na mesa? Vai ser a donzela em apuros, né? Ou vai ser a Mata Hari da vida e eu... Nope. É isso. Ali. Eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a perceber que... O que é o tempo, né? Inexorável passagem do tempo. Mas, assim como o Morgan também, eu vim muito no mundo das trevas, apesar de que por muito tempo eu joguei com pessoas muito normativas e eu sempre fiquei assim, não, gente, vamos sair dessa vibe Blade, sabe? Eu não lembro quem falou um dia que o vampiro no Brasil, ele virou, especialmente perto dos anos 2000, supers.
Virou tipo supers. Um RPG de super. A galera tinha superpoderes, X-Men. óculos escuros, Sim. Matrix, katanas. Sim. Aham. Sim. Ninguém tinha dilema existencial. Sim, era só porradaria B10. E, né, inclusive o pessoal chamava de Cainita do Zodíaco, né? Gostei dessa. Essa eu gostei. E aí eu ficava assim, chegou uma hora que eu pensei assim, não, porra, olha o livro, sabe? Tem um monte de coisa aí que tá trazendo dilemas existenciais de por ser uma criatura que é diferente dos humanos e tenta se adequar ali e não consegue, e tem uma sociedade que tá cheia de problemas entre si, rola intriga e tal. E ninguém queria fazer isso, e eu comecei a tentar incutir isso a partir dos meus personagens na mesa. E quando eu percebi que não estava dando certo, tipo, eu me afastei do grupo, porque eu não queria mais jogar aquilo que eles estavam querendo jogar. E aí eu passei um tempo sem jogar RPG, até porque foi a época que meu primeiro filho nasceu, e aí, enfim, né, cuidar de criança, bebê, né, é um negócio que é foda. E aí. Posso atestar isso. Sim. Vale a pena, mas puta que pariu. Sim. E aí, depois que eu voltei a jogar, eu voltei querendo narrar, e só que eu fui pro D&D, fui pro Pathfinder, depois que lançou a primeira edição do Pathfinder também. E quando eu jogava, né, como jogadora, eu tentava colocar isso também através dos meus personagens, tentava trazer principalmente romance nas mesas, seja com outros jogadores ou com NPCs, e tentava trazer uma parada mais social, emocional, talvez. Mas, assim, eu percebi assim, que estava faltando diversidade justamente quando eu comecei a narrar, porque aí eu colocava coisas das quais eu sentia falta, e principalmente quando eu comecei a ter outras pessoas de outras minorias na mesa. E isso facilitou bastante, porque o pessoal, né, quer ver o seu lado dentro do jogo, então a gente acabava colocando isso, né, de algum jeito dentro das mesas, e foi uma coisa assim que foi sendo fluida e maravilhosa ao mesmo tempo. Em se tratando de outras mídias, eu vejo que o que me influenciou muito nisso também foi Dragon Age e o Witcher. O Witcher 3, na verdade, e o Dragon Age, acho que não lembro se foi o 1 ou 2, que tinha uma personagem trans, né? Infelizmente, não... 3, que é o Cream. Não, a Serendipity. É verdade. Eu acho que é no 1, então. Eu acho que é no 1, que acho que no 2 nem tem bordel. Que é no 1 que tu conhece a Isabela, e dependendo... Sim, verdade. Se o Alistair tá brabinho ou se a Leliana tá soltinha, tu pode ter um Aquele momento... Peraí, tem bordel em Witcher? Eu nunca joguei. Em Dragon Age. Tô pra jogar. Em Witcher tem bastante. Witcher tem bastante. Mas... O Witcher 3 não só tem bordel, como você ganha um pouquinho de XP por cada... por cada vez que você fizer sexo com prostitutas. Eu já passei de nível. Okay. Falta 8 de XP. Deixa eu gastar uma graninha aqui. Sério, isso eu não percebi, meu Deus do céu. E Fable também tinha. E eu acho... Oi, Microsoft, o que você está fazendo com as crianças? Mas tá, tudo bem. Assim, no Witcher 1, isso é uma coisa muito complicada, porque o jogo te presenteava com uma carta, que era com uma arte que era muito bonita. Eram artes pin-ups eróticas, assim, muito bonitas, mas você estava colecionando as cartas das mulheres que você pegava, sabe? Sim. Tipo, troféus. Assim, as artes, assim, ó, sensacionais, tipo, sem tirar nem pôr. A pessoa que fez aquelas artes tá de parabéns, contrataria, mas
Se resumia isso. Você encontrava uma mulher, tinha a opçãozinha, bora fazer um vucu-vucu. Aí você ganhava uma cartinha. E aí? Gente do céu. Aí no 2 não tinha isso, né? No 2 eles enveredaram pro romance do Geralt com a atriz, apesar de que tinham algumas outros personagens das quais podia pegar. E no 3 tem o Crane, né, que foi muito bem feito. E infelizmente não é um personagem que entra na party, mas dá para ter uns diálogos muito legais com ele. É um personagem trans masculino. E foram essas poucas referências, pelo menos queers, né, dentro dos jogos, que me influenciaram em querer colocar outros personagens queers dentro das mesas de RPG. E é complicado porque depende da gente catar, né? A gente que tem que fazer o esforço de ficar indo atrás. Sim. Pois é, essa era aquela cultura. Era não, né? Ainda é uma grande cultura no meio do RPG, especialmente no D&D, assim, de que assim, joga a responsabilidade pra cima da gente de colocar as coisas, sabe? Assim, de como assim, tipo, você quer diversidade, você que dá os seus corre pra inserir. Assim, que era uma coisa que implicitamente a gente era meio assim, condicionado a aceitar. E só mais recentemente eu vejo esse tipo, movimento assim, de que não, assim, é uma responsabilidade social assim, das próprias pessoas que estão fazendo o jogo, de quem está envolvido, de já mandar isso assim, built-in na coisa. Porque não é. Senão vira aquela velha história, assim, de que os queer que façam tudo, né? Assim, a gente que pega e tem o trabalho inteiro e deixa a coisa padrão sempre ser aquela cis hétero de sempre. E tem uma coisa Ler nos engraçada. livros também, né? Ler nos livros também, né? Nos manuais é importante a gente ver que já tem essa posição ali, que já tem essa abertura para diversidade nos livros. A maioria dos livros que eu tenho é tudo dos anos 2000 para baixo, então é isso. Até um padrão de personagem e cenário estereotipado, e aí eu que tenho que me virar em suplemento, ou talvez dentro da própria comunidade, que esteja fazendo coisas sobre aquilo, né? E é muito difícil você também encontrar coisas em português, né? Você tem que ir pra gringa, ver o que os caras estão fazendo, verificar se aquilo bate com a tua realidade ou com aquele sistema do jogo que você está jogando, traduzir e ainda assim ficar num nicho que às vezes não atinge todo mundo, né? É curioso que tu falou dos manuais dos anos 2000 pra baixo, porque tem um de mago, Mundo das Trevas, né? Mundo das Trevas, baseado em crônicas vampirescas, que é aquela coisa super heterossexual, né? Nem é sobre um casal gay que adota uma criança. Sim. E tem um suplemento de mago, de acho que 92, 91, 93, que explicitamente menciona pessoas trans, explicitamente tem ali o símbolo da bandeira trans, sabe? Então, por que não foi pra frente? Então tinha uma vontade, tinham pessoas tentando desde lá antes. E o que aconteceu, de fato, pra gente não ter tido isso adiante, né? O que aconteceu para as pessoas olharem assim, não. Crônicas vampirescas, Letar, hétero pra caramba, vou botar ele aqui com um espadão pra matar as pessoas e atacar meus jogadores, sabe? E isso se espalhou cada vez mais. Não sei se o mundo não estava preparado pra isso, mas eu acho que foi muito mais covardia das editoras do que, de fato, o mundo não estava preparado pra isso. Porque quem apresenta as coisas são os manuais, não é mesmo? Em 66, 69, a Ursula K. Le Guin fez um livro, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que é maravilhoso, que é sobre uma ficção científica hard, pesadona, sobre um casal de homens, um deles sendo intersexo e os dois bi. Sabe? Então... A gente tá aí, sempre velho. estamos aí. A verdade é que sempre teve autor queer envolvido nesse meio, sabe? Sempre teve. Só que tinha sempre esse esforço de, bem assim, de baixo pra cima, de fazer essas coisas passarem e ficar no produto final, que nem sempre era uma opção, dependendo, assim, das editoras. Que às vezes faziam de
tudo pra não deixar isso passar. Era realmente muito na raça, quando isso realmente passava e acontecia de fato. A gente tem que muito agradecer essas, assim, tipo, pessoa pequena, freelancers, autores lá que ficavam brigando muito pra incluir esse tipo de conteúdo. Que foi assim que isso começou a aparecer. Especialmente em Pathfinder a história é essa, sabe? Assim, originalmente tinha bastante Vamos autoria abrir o nas destaque. equipes. A gente faz um movimento aqui, uma vinheta. Momento Pathfinder. É só Porque não é- Vitória, gente. Eu vou falar de mas, Pathfinder. mas não é à toa, gente, sabe? Tipo, presta atenção na história, Vitória, porque não é à toa que a gente fala tanto de Pathfinder. Enfim, assim, lá pelos idos, assim, do inicinho da década passada, assim, tipo, um pouquinho antes, assim, né, tipo, 2009 pra 2011, assim, essa época, tinha muita gente queer envolvida na equipe de desenvolvimento, autores, assim, de Pathfinder, e eles davam, assim, as tripas de coração pra fazer isso aparecer nos manuais, nos Adventure Paths, aí a equipe editorial nem era sempre muito amigável com isso, assim, sabe? Tem até, assim, tipo, documentação das pessoas mais no topo, assim, discutindo, assim, a gente realmente quer ser a empresa, assim, que faz coisa com conteúdo queer e coisa assim, mas na base da raça essas coisas foram passando. E quando elas foram passando, elas foram alcançando pessoas queer que se identificavam com isso, começavam a, tipo, rolar o boca a boca, isso foi se espalhando e acabou tendo uma reputação. Aí, com o tempo, a galera de cima começou a perceber que essa reputação não era uma coisa ruim. Assim, porque a gente existe, a gente tá aqui e querendo ou não, a gente procura esse tipo de material. E hoje em dia é aquela coisa, né? Você balança um suplemento de Pathfinder, cai 5 pessoas trans dele. Assim. Legal, legal. Mas tudo realmente começou, assim, tipo, da raça das pessoas envolvidas fazendo, assim, dando a vida pra fazer essas coisas aparecerem. Não é aquela coisa fácil, né? Sim. Tiveram que insistir. Geralmente, não, foi que esse ano que rolou o sindicato, né? Não, foi ano passado. Nossa, eu tô perdendo totalmente a noção do tempo, gente. Mas acho que foi ano passado, sim. Foi recentemente que rolou finalmente o sindicato das pessoas escritoras de Pathfinder, por exemplo. E a gente tem a Paizo como o exemplo de editora grande, que é inclusiva, que é decente, que é esse negócio, tipo, pô, mas demorou pra sair esse sindicato, né? Demorou pra sair esse negócio que garanta os direitos de quem escreve RPG. Porque constantemente, se você segue, especialmente o pessoal gringo, eles reclamam direto das questões de pagamento, das questões de dinheiro. No Brasil, eu quase nunca vejo, ainda mais porque aqui são poucas editoras para quem é possível escrever material original. Então, não é fácil, é complicado, não vai descomplicar tão cedo, mas é aquilo. Quanto mais rolar, mais vai valer a pena. Foi o... Satanás, se é você. Foi esse último livro de D&D, vamos lá, D&D da Hasbro, que é uma empresa gigantesca. É D&D, que é Hasbro, Wizards of the Coast e depois é D&D. Empresa gigantesca que nunca ligou muito pra diversidade, que só quer saber de dinheiro. A gente sabe, mas a empresa quer saber de dinheiro, tipo, eu sei, velho, mas eu posso exigir diversidade igual, sabe? O pessoal sempre fala assim, por que você tá reclamando que cancelaram uma série que você gosta, só querem saber do dinheiro, tipo... Estamos cientes disso. E a gente sabe quando essas empresas perdem dinheiro de fato ou não. Mas foram anos insistindo para a inclusão de mais histórias pretas, marrons, e marrons, eu não uso pardos aqui porque o marrons é uma noção muito mais da Índia, de uma Ásia que a gente aqui não tem tanto conhecimento. Então é uma questão um pouco mais gringa. E asiática, no geral. E aí o Journey to the Radiant Citadel, que é uma coletânea de aventuras, foi só escrito por pessoas pretas e marrons. E tá todo mundo elogiando horrores. Horrores. Porque teve algumas obras anteriores que tentaram seguir um molde mais divertido, menos aventura épica do primeiro ao 15º nível, que eram ótimos, tipo, sei lá, o Candlekeep Mysteries, mas que tinham muitos poréns que não avançavam muito, né? Tipo, ok, legal, é uma aventura de mistério,
mas não ia muito além, né? Então ficava meio que o pessoal se segurando pra não fazer coisas novas. Acho que por isso que eu gostei tanto de Wild Beyond the Witchlight, porque é um negócio completamente desvairado, louco, fadas, tudo puto e viado. E é isso que a gente Eu acho que você precisa. devia falar com o rei. Ah, nem me lembra disso. Mas um outro exemplo de crítica ao próprio D&D, no Waterdeep Dragon Heist, tem um casal de homens que cuidam de uma taverna. E tinha um texto, sei lá, de 1,5 páginas só sobre eles e a taverna. O que foi reduzido a uma micro caixa de texto. Oh, não. Faz diferença gigante pra aventura em si, pra estrutura da aventura? Não faz. Mas sabe o que também não faz um negócio tão gigantesco de diferença pra aventura? 1,5 páginas de encontros similares que a gente vê em tantas outras aventuras. Então, se é pra selecionar exatamente o que você tá querendo mostrar, dá pra selecionar, incluir formas de interagir de formas novas, formas inovadoras. Então, autores diversos revelam histórias diversas, revelam coisas novas e inovadoras. Eu comecei a Ordem do Dado com o objetivo de criar um espaço seguro para pessoas diversas no RPG. Quando eu troquei pra TNTF, foi porque eu não acredito mais nisso. Foi por 2 motivos, né? Primeiro, pra botar meu nome ali. Segundo, pra sair com a ideia de Ordem do Dado, um nome meio nerd, assim, que pra mim, Deus me livre. Porque chegavam as pessoas nerds e achavam ruim que eu falasse de diversidade mesmo, que desde o primeiro vídeo eu falo sobre diversidade, me apresento de forma diversa, sabe? Então, pelo menos quem chega não vai ter uma grande surpresa. E por último, que eu não acredito mais em espaços seguros pra gente. E sim, eu até falei isso numa mesa de discussão recentemente. E também na live lá dos aventureiros, com o Fai e o Lucas. Que pra mim tem que ser ballroom. Tem que ser um lugar que não é seguro, que é um lugar que todo mundo pode chegar e mandar ver. Sabe? Sobe no palco, a categoria é tal, tá aberto pra todo mundo. Se você se não se encaixa na temática ou não manda bem, leva um chop e volta pra próxima. Mas se você quiser se arriscar, vai ter uma passarela pra você, independente de quem você for, o pessoal vai te aplaudir, vai gritar por ti, vai te animar. Porque não é um espaço seguro, é um espaço. É a gente naquele espaço, é a nossa presença naquele espaço. Então, com a minha ideia, eu já vou terminar esse raciocínio. A minha ideia é que eu tô tomando o espaço que é nosso, sabe? A gente não tá, tipo, chegando. Zé, você poderia reservar uma mesinha pra gente nesse barzinho do RPG? Tipo, não. Eu escolho a mesa que eu quero sentar. Porque esse bar também é meu. Então, pra mim, essa é a vibe. Não é tipo, porque incluir pessoas trans pra começar a ter uma representatividade em mesas grandes, isso aí, sei lá, de anos atrás. Agora a Vitória tá dominando um monte de mesa. Ela é basicamente moradora do Noper lá, vive junto lá na casinha de streaming do Noper. A gente tem o Crimson Dragon, sabe? A gente tem o RP Girls, a gente tem um monte de coisa que ao mesmo tempo, sabe? Foi meio que concomitante, né? Não foi surgindo uma por causa da outra coisa, foi surgindo tipo ao mesmo tempo porque o pessoal tava vendo que o espaço tava se abrindo finalmente. E não que a gente tava reservando espaços seguros. E sim um puta espaço. Não sei concluir esse raciocínio, mas gostaria de ouvir as opiniões de vocês aí sobre isso. Deu pra pegar o espírito, Tef, pode ter certeza. Uma coisa que eu lembrei agora, né, também que eu não sabia desse suplemento de mago, mas em Vampiro, né, pelo lore, tem uma personagem trans NB, que é o Mitsimice, de, sei lá, acho que tem mais de 1000 anos, que, se eu não me engano, se assumiu trans na 3ª edição. Apesar de que enveredou pelo estereótipo de Tizimice, né, que são os vampiros do leste europeu, que tem a habilidade de moldar a carne a seu bel prazer. Então, se foi pelo estereótipo de criar uma imagem de monstruosa alienígena ou algo do tipo assim. Mas pelo menos estava lá nos anos 90, sabe? Alguma coisa queer ali dentro do lore que dava abertura para quem pudesse se identificar com aquilo.
E agora, na quinta edição, se eu não me engano, tem 2 personagens trans no Chicago by Night. Eu não lembro quais são os clãs, mas pelo menos a gente já vê alguma coisinha assim a mais. E por falar em vampiro, né, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas Aqui está liberado hoje puxar a sardinha para o seu lado e falar mal de sistemas e editoras. Aqui é fuck da polícia. Yeah! mas antes de entrar nesse mérito, uma coisa que passou pela minha cabeça, enquanto pessoa trans, enquanto pessoa que gosta de vampiro e jogou vampiro por muito tempo, é tipo, beleza, tu foi transformado em vampiro e tu não pode mudar o teu corpo, né? Porque eles voltam o dia que tu morreu, toda santa noite. E aí, se tu for uma pessoa trans que nunca passou por transformações corporais, e como é que tu lida com isso? Pelo resto da tua eternidade. Poderia ser um dilema dentro do jogo interessante de jogar para descobrir o que acontece, né? E eu não vejo isso dentro das discussões e de mesas de pessoas conhecidas que jogam vampiro hoje em dia. Apesar de que tá lá dentro do jogo, não especificamente para pessoas trans, mas dizendo que tu tens que se conformar com aquela aparência para o resto da tua não vida e lide com isso. É aquela coisa, assim, né? Tipo, problema, assim, de diversidade, às vezes, né? Tipo, coisas tão óbvias e na cara, assim, como representação, mas tem muito na linguagem de que os jogos são apresentados, as implicações que eles trazem. Porque, por exemplo, pra mim não adianta nada, assim, ter representatividade, assim, colocar tipo, personagem trans num cenário, quando é um cenário que tem essencialismo de gênero embutido nas regras. Sim. Sabe? Que você fala assim, tipo, toda personagem dessa espécie é mulher, sabe? Todo bicho desse tipo aqui é homem, sabe? Tipo, todo, assim, se tiver um lá que sei lá, se sente uma pessoa não binária, tipo, não é pessoa não binária de verdade, porque o texto diz, assim, que essencialmente todo mundo daquele grupo era homem, sabe? Tem umas coisas que a princípio parecem sutis, mas não são tão sutis que devem ser levadas em consideração nesse sentido também. Isso é uma coisa, assim, também voltando à questão dos jogos eletrônicos, que eu acho bacana em gerador de personagem, né? Primeiro que a gente vê ali que a gente pode criar personagens de etnias diferentes, né? Não só personagens brancos. E em jogos, principalmente da BioWare, que tratam romances com NPCs a rodo, e tu podes ver várias sexualidades diferentes ali. Né? A não ser no Dragon Age 2, onde todo mundo é bi. Na verdade, não é nem bi, né? É todo mundo protagonista sexual, né? Sim. E aí é um negócio engraçado, porque daí a pessoa. Aí tu não faz um personagem que é bissexual, tu faz um personagem que é protagonista sexual. Porque o único objetivo é literalmente estar disponível para o protagonista. Acho legal, mas eu acho muito mais interessante ter experiências como o da Sarah ou do Dorian no Dragon Age Inquisition. Que Sim. tem toda uma profundidade 1000 vezes maior do que tem essa questão do me atraio pelo protagonista. É apenas isso. E que tu pode se relacionar tendo não uma relação amorosa, né? Por exemplo, se tu for a série lésbica e o Dorian é gay, né? Se eu não me engano. Isso. E tu pode se relacionar com eles porque eles fazem parte dos teus companheiros de NPCs, né? Tu pode se relacionar com eles amorosamente se tu fizer parte da atratividade do NPC, não que eles sejam protagonistas sexuais, né? Gente, eu tô ouvindo esse trem e eu tô assim, gente, como assim? Isso existe. Tipo, eu tô acostumada com jogos assim, que não tem isso. Então, quando a gente fica fora, né, dessas
desses jogos mais novos, assim. Gente, eu gosto de jogar coisa velha, então pra mim ainda tá naquele sistema muito binário, né? E se a gente. Nem binário, né? Unitário, né? Porque é só homem cis sendo protagonista e sendo o herói, né? E tal. Foi há pouco tempo que eu descobri que Metroid, a protagonista era mulher e ela 2 metros de saía dando porrada altura. em todo mundo. Sabe aquele momento de a sua infância mudou completamente todos os significados? Porque eu amava jogar Metroid. A pessoa Mas de eu achava- armadurinha era uma moça. Agora, Moça, Agora moça, tu tu tá olha sendo pra- delicada, né? Uma moça, 2 metros de altura, gigante. Só recentemente que a Nintendo falou assim: ah, não, ela vai ser uma mocinha que usa um salto Isso. todo torto e ela não pode ser maior do que os outros heróis. Tipo, primeiro desenho que saiu numa Nintendo Power, assim. 2 metros de altura, bombada pra cacete, sabe? Isso entra nas representatividade que são quase lá. Do tipo, como eles revelaram Mas que a Samus é apagada. uma mulher, né? Tipo, ela, se você termina rápido o suficiente, ela fica de calcinha e sutiã e dá um tchauzinho pra você. Sabe? Legal, revelou que é mulher, mas. É apagado também, né? É apagado totalmente, assim, até da memória da história nerd, assim. Você fala isso pro nerdola de mais de 30 anos, ele não. Não, amigo, a Nintendo já disse que é canon, pronto, né? E aí quando você transpõe isso daí para um cenário mais dinâmico que é de RPGs, né? Que é boa parte do trabalho de imaginação do jogador, né? E de quem está mestrando, né? Parece que o tradicional sempre vai. É essa linha aqui que vocês têm que seguir, né? É entrar na dungeon, debulhar monstro, pegar o tesouro, sair, ir pra taverna. Ou, sei lá, salvar a princesa, alguma coisa assim. Essa era a minha visão por muito tempo, né? Por isso que eu acabei indo lá pro mundo English de vampiro. Porque, gente, Anne Rice, nada que a Anne Rice escreveu era hétero, tá bom? Até quando Tem ela foi até- escrever fanfic pra Jesus, não tinha nada ali hétero. Né? Tem Então, até a gente- ET, mas não tem hétero. Isso. Então, era um lugar onde eu me sentia confortável, mas lendo, né, estudando, nunca me atrevi a mestrar, né? Até por conta dessa insegurança também, né, de saber criar de uma forma que abarque todo mundo. Só que na hora de jogar ainda é esse problema, né? O de ter que seguir o tradicional, né? Se a maioria da mesa é heteronormativa, se eu colocar ali, né, o meu personagem ou a minha história, acaba se confundindo muito com a nossa própria existência dentro da mesa, né? Porque aí, tipo, você tá querendo jogar com uma pessoa trans porque você é trans. Aí eu... Né? Tipo. So what? hã? Aí você devolve, você tá jogando com um macho alfa com uma arma enorme porque você é assim, querido, olha pra você. Então é muito difícil os jogadores, né, principalmente o pessoal do mundo das trevas, conseguirem compreender que não é que é tabu, não é que é exceção, não é que a gente existe, a gente tem um potencial enorme de estar, como você falou, Tef, de ter essa mesa, né? De ter esse lugar na mesa, porque é o meu lugar, entendeu? Tá ali, eu vou ocupar. O problema é a gente conseguir se manter, né? O conseguir porque o personagem acaba confundindo muito com a nossa existência ali dentro também, né? E aí que começa a transfobia, né? Aí que começam também cerceamentos do tipo, olha, você não vai poder jogar, ou olha, teu personagem não tá combinando com a história, ou até a própria história vai se movimentando para não incluir o seu personagem, né? E aí eu sempre jogava essa piadinha do tipo, gente, vocês são vampiros não é gente hétera, não é gente não é conforme o padrão, vocês bebem sangue para viver. Aí, não, mas
A gente é marombão, a gente não sei o quê. Ai, somos selvagens. Eu adorava jogar em mesa do sabá, porque isso daí era uma coisa tão assim, tipo, o sabá é a coisa mais desvirada no mundo das trevas, né? Deveria ser tudo contra o antitradicionalismo. E aí eu jogava em mesas em que a galera tava só repetindo o mais do mesmo, né? É engraçado que eu nunca consegui me sentir muito segura em mesas muito das trevas até muito recentemente, porque especialmente galera hétero jogando esse tipo de coisa tem uma forte assim fetichização assim do conceito de viver no armário. E eu sempre detestei essa desgraça, sabe? Porque na vida real não é muito divertido, gente. Não. Não. Fazer Aquele esse negócio display. assim, você é uma pessoa de vida dupla, que tem que se esconder das pessoas comuns. Eu fiquei, gente, não. Eu acho que isso, assim, conversa muito com o comentário. Tem uma pessoa aqui no Twitch que chama Top Rap Pub, que eu vou achar muito divertido se realmente for uma pessoa da Top Hat Publications, mas eu acho que não. Por favor. É do pessoal da Cartola. É assim, que nessa época não faltava só a diversidade, mas também esse o conceito de segurança nas mesas, que são conceitos muito ligados, né? Não dá para separar exatamente. Não tinha muito essa ideia, assim, de abrir esse espaço de conversa, de as pessoas comentarem, assim, se um conceito realmente machuca elas e se pode ser lidado de outra maneira ou não. Que, assim, que infelizmente é um movimento mais recente nesse tipo de coisa também. É que uma coisa não depende da outra, né? É perfeitamente possível ter uma mesa diversa que não é segura. É uma coisa que a gente, né? Porque o pessoal entende mesas seguras, ok, mesas que aceitem pessoas diversas. Sim, mas nem sempre. Sim. Sabe? Uma coisa independe da outra. Nós, como pessoas diversas, temos que ter a preocupação de criar mesas seguras, porque não é sobre a gente, né? Tipo, é sobre o grupo, é sobre as pessoas que estão ali no RPG, elas estão se dando, estão dando espaço, elas estão se abrindo. Por isso que às vezes acontece o famoso sangramento quando uma experiência ali do RPG, da narrativa, acaba vazando pro teu eu pessoal e tu se sente. Tu sente na tua vida real aquela emoção, porque acontece, é passível de acontecer. E eu queria. Vamos começar a falar sobre as falhas de tentativas de diversificar cenários. Primeiramente eu lembro de não é exatamente uma falha, mas talvez tenha sido uma falha da apresentação, que foi na expansão que fizeram pro Baldur's Gate 1, né, o remaster do Baldur's Gate 1, que é a Enhanced Edition, que é o Siege of Dragonspear, que eles colocaram uma NPC bem secundária, que é tipo uma clériga que pode te curar em determinado momento, que é a Mizena. E se tu ficar falando bastante com ela, tu pode perguntar o significado do nome dela, ela fala que ela inventou esse nome porque ela não gostava do nome anterior dela. Sabe? Aludindo a ela ser uma pessoa trans. Isso explodiu na internet, dizendo que a Bean Dog fazia isso e aquilo. E foi tipo uma pessoa escritora que adicionou um NPC assim, que tu nem precisa conversar sobre e que tu só descobre que é de fato trans se tu ficar indagando. Mas é claro, um dos assuntos dessa pessoa trans é falar sobre ela ser uma pessoa trans. Então. Mass Effect Andromeda tem. É sempre pior ainda. Que tu tá lá, desce pra um planeta, aí tem aqueles NPCs que ficam falando direto, só tu chega perto deles, eles ficam falando com outra pessoa. E aí se tu deixa, sei lá, 3 linhas de diálogo irem, a pessoa começa a falar tudo que ela era antes, que ela mudou de nome, mudou de gênero, mudou de pronome, e tipo, mas amiga, eu nem te conheço, e você está me contando a história da sua vida, tipo, por quê? E aí fica um negócio que parece que não tá sendo feito por pessoas trans, por exemplo, sabe? Então, oi, eu sou pessoa trans, eu me chamava tal coisa, agora eu não me chamo mais, eu me chamo tal coisa agora. Pô, chama-se nome morto, não nome morto-vivo que fica te perseguindo, por favor, né? Sim. E a gente tem um exemplo famoso, eu vou aproveitar aqui e botar a Vitória na berlinda. E foi quando a Vitória foi ler o Ars Magica, quinta edição. E foi aquela coisa, legal, pessoas trans podem existir nesse RPG. Aí ela leu.
E aí, parece que dava pra ouvir, assim, de longe, assim, o nope. Na verdade, o que aconteceu é que, assim, a versão original do texto, assim, é aquela coisa podre do podre, sabe? Tipo, a galera que tava fazendo isso, caralho, sabe? Se não queiram procurar a versão original do texto, assim, pro bem da sanidade de vocês. Aí, resolveram traduzir o jogo pro Brasil, assim, tipo, 15 anos depois dele ser lançado, que talvez tenha sido uma ideia ruim. E a pessoa responsável por traduzir aquela desgraça, assim, bateu o olho, assim, naquele negócio e deve ter, eu vou tentar fazer uma redução de danos desse negócio, sabe? Aí a pessoa, assim, trocou as coisas tudo por terminho, assim, politicamente correto, assim, sabe? Pra tentar dar aquela redução de danos. Mas você não consegue, assim, sabe, tipo, você não consegue consertar quando o cerne do negócio já é uma bosta, sabe? Quando o texto em si, independente das palavras que você tá usando, implicam que ser uma pessoa trans é uma coisa bosta, sabe? Você é um que uma pessoa trans é bagulho. uma desvantagem, sabe? Nessa época medieval, onde existe magia pra caralho, por sinal, ser uma pessoa transgênero é ruim. E aí não adianta o tipo de linguagem que tu utilizar na tradução, porque, tipo, ajuda um pouquinho. Ajuda, não se sentir tão merda, mas o objetivo acaba sendo o mesmo, o resultado é o mesmo. Tipo, você é uma pessoa trans mecanicamente, isso é uma desvantagem. E aí, a Naomi já ficou, já deu aquela pistolada, meteu o pé na porta e acabou chegando na New Order, começou a conversar lá com o pessoal lá de fora pra alterar esse texto. Porque, por favor, né? Então, isso é algo muito comum, como eu falei antes, são pessoas que não são trans falando disso. Ou nem se preocupam em perguntar também, né? Ou não tem ao redor delas a gente, né? Não fazem, assim, não fazem a mínima vontade, né, de querer saber, de acompanhar outros produtores, de trocar ideias com pessoas que também fazem tradução, né? Então fica difícil de... É mais cômodo pra eles, né? Aquela pessoa que assistiu um filme onde um homem se interpreta uma mulher trans com AIDS que morre em virtude do HIV e é tudo sofrido e tarará, 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 cheio de lito, sabe? Essas coisas assim. E tipo, qual que é o propósito? Qual que é o propósito narrativo de você incluir uma mecânica de pessoas trans que é inerentemente ruim? Sabe? O propósito foi assim. E é engraçado, você realmente pode tirar o negócio assim que o jogo continua funcionando, sabe? Foi ser escroto pra ser escroto. Assim, O jogo de magiazinha no mundo medieval. O sistema de vantagem e desvantagem, gente, é muito complicado, assim. E eu, sinceramente, assim, sem querer ser cínica, mas tirar aquele texto do livro não melhora muito, não, porque essa é uma das desvantagens problemáticas, sabe? Tipo, tem uma desvantagem transfóbica, mas se você procurar vai ter, tipo, 5 desvantagens homofóbicas, vai ter 15 desvantagens capacitistas, sabe? Vai ter umas 5 desvantagens classistas. Tá assim, feliz. tem, tipo, umas desvantagens assim, você pode ser um escravo, sabe? Tipo, umas coisas assim, sabe? Por que as pessoas ainda fazem sistemas de vantagem e desvantagem? Apenas não, gente. Não, isso é uma coisa que eu conscientemente critico ao, por exemplo, que eu traduzo Shadowrun. Shadowrun tem um sistema de qualidades negativas e positivas, né? Então, quando eu chego num negócio em inglês em que significa um atributo que normalmente é traduzido como atributo impaired attribute, né? A pessoa poderia traduzir facilmente como atributo deficiente. Não, eu traduzo como um atributo debilitado, né? Você tem um atributo especificamente debilitado que te atrasa de alguma forma, porque a palavra deficiente vai remeter a outra coisa. Pessoas têm deficiência. Deficiências são uma coisa específica. Ali não, só tem, sei lá, tua lógica debilitada. Pode ser muito bem um cis hétero que só assiste a coisa do Danilo Gentili. Você vai ter a sua lógica debilitada.
Mas você pode ser um cara que só joga o joguinho da chuvinha vermelha. Você vai ter consideravelmente a sua lógica debilitada, sabe? Mas, tipo, se você se arrisca a fazer isso, você vai cair em armadilhas. Tipo, não tem como fugir disso. E aí você vai ter que ter um cuidado muito mais do que redobrado pra poder incluir de fato. Porque Vitória faleceu? Fall, Eita, Não, é baby, só... come back. Baby come back. Fall. Vitória falou assim, não aguento mais, vou embora. Olha, não. Só porque a Falaram- gente foi falar de Ars Mágica, né? É... Mas é isso, acaba... infelizmente- Obrigada por me darem o background, porque eu estava pensando em comprar. Então. Não, tipo, Não, como jogo, não. a Vitória vai poder falar melhor que ela tem, né? Mas como jogo não deve ser um jogo ruim, né? Mas... Entendeu? Né? Mas assim, como estão falando aí nos próprios comentários, tem cinema brasileiro que você pode ser escravo como classe. Bem bacana. Tipo, não é de 20 anos atrás. Mesmo que não... É de agora. mesmo que não seja uma desculpa, é de agora. Uhum. E aí você pensa, escravo não é um negócio legal de ser, sabe? E Até porque não se escolhe, né? Se a gente pensar historicamente falando, é um estado, né? Não é um ser. Você é obrigado a ser aquilo. Você é forçado a ser. Assim, eu tô bem fora dos RPG brasileiros agora, né? Das cenas. Até porque eu acabo me colocando muito num nicho. Ou é Call of Cthulhu, ou é Mundo das Trevas. E aí, às vezes, eu passo por essas notícias, assim, e aí eu fico, gente... Voltei? está de Não é volta. possível. Voltou! Yay, problemas técnicos. A gente tava mencionando que essa questão de, né, colocar vantagens e desvantagens automaticamente já te coloca num lugar complicado de se ficar. Você vai ter que se esforçar ainda mais. E que tem coisas, né, de sistema brasileiro que é atual, não é de 20 anos atrás, e que, como disse a Lulu, você pode ser escravo como classe. E na descrição do sistema eles são voluntários porque amam a escravidão. Que negócio mais J.K. Rowling. A Vitória não tá afim de ouvir esse papo. Meu Deus. Assim, fuck it. Eu passei uma situação dessa no Assassin's Creed Odyssey, né? Porque era Grécia Antiga, então tinha toda essa questão, periri pororó, mas a gente sabe que, né? É errado, cacete. Você não coloca isso, mesmo que seja historicamente... E tem uma missão em que o cara quer continuar como, mas não é porque ele quer, porque é a vida dele, assim, é porque ele foi obrigado durante toda a vida. Você entende que, tipo, não tem como você discutir assim, não, ele tá aqui por opção, entendeu? Ele é escravo por opção. Ele foi lá, entregou o currículo dele pro patrão, ó, quero ser escravo. Escolhi a minha classe. E foi bem desconfortável. Assim, eu fui dar uma olhada também nos fóruns, né, da época que saiu o Odyssey, e o pessoal reclamou bastante quanto a essa questão, né? Mesmo sendo na Grécia Antiga e tudo mais, eles não deveriam ter levado essa questão tão levianamente, assim, né? Até porque acaba atenuando uma violência que até hoje acontece, né? Que é bem recente ainda por cima. O grande furor, né? Mas é a EA, né? Infelizmente. Mas é uma coisa interessante falar sobre escravidão, porque quando a gente pensa no contexto histórico, existem diferentes escravidões, né? Escravocratas. A escravidão, quando a gente pensa na escravidão, é exatamente a escravidão recente do povo africano, que foi utilizada de forma organizada, multibilionária, Vitória, para justamente financiar a criação de países, literalmente, sabe? Então, não era o tipo de escravismo antigo, que era uma pessoa específica, ou então prisioneiros de guerra, que existiam de várias formas. Sim. Aliás, existe um argumento histórico dizendo que graças à cultura escandinava de pegar prisioneiros como escravos, isso reacendeu ideias nos europeus de utilizar mão de obra escrava de forma organizada.
Porque na época lá, 900, 1220, a galera tinha esquecido, sabe? Escravidão. Tava aquela servidão, que não era a melhor coisa também. Já tinha camponês ali pra fazer o trabalho, né? E aí, Então. uma coisa influencia a outra e aí criou-se a escravidão moderna. E eu digo moderna porque não faz tanto tempo que acabou. E continua acontecendo, de certa forma. Então, quando a gente vai abordar esse tipo de assunto, ele não deve ser feito de forma leviana. Nenhum tipo de assunto pesado deveria ser abordado de forma leviana, porque você arrisca expor pessoas a violências. Começa por aí. Sim. Né? Não somos pessoas brancas querendo descrever a própria amistade, sabe? Querendo descrever nosso próprio 12 anos de escravidão pra utilizar um torture porn. Então, é complicado, é muito complicado. Então, quando você, como pessoa autora, tem que ter isso em mente. Como que você aborda ou não aborda isso? Que nem o Deadlands primeira edição. Deadlands primeira edição meteu um tipo, aquela escravidão lá da Guerra Civil não existe mais, a galera esqueceu de boa. E, tipo, maluco, a Guerra Civil aconteceu por causa da escravidão nos Estados Unidos. Não é porque agora tem zumbi que a gente pode fingir que não aconteceu, sabe? Não, tem uns zumbis, tem uns fantasmas, assim, porra, complicado, né? E a escravidão acabou. E, tipo, isso é desrespeito, sabe? É desrespeito. Então, tanto desrespeito quanto fingir que, sei lá, anos 60 tava tudo lindo e feliz no mundo contemporâneo, ninguém sofria LGBTfobia. Então, complicated, né? Se tiver uma anedota de uma tentativa que acabou em grande erro, agradeço. Olha, na verdade, eu tinha duas coisas para falar que estavam ligadas com outros assuntos que a gente acabou passando. Rebobina aí, Ali, vai lá. Quando a gente estava falando na questão do protagonista sexual, lembrei de um jogo chamado Outer Worlds, que é um jogo de sci-fi, meio recente, acho que deve ter uns 2, 3 anos, que também é da BioWare, se não me engano. É da Obsidian, que tem gente das antigas da BioWare. Enfim, é aquela galera, assim, a BioWare antiga, ela se difundiu em bilhões de outras empresas pequenas e menores, então, se o jogo é de RPG e é bom, provavelmente tem gente da BioWare antiga. Uhum. E aí, eu não cheguei a jogar esse jogo, mas uma amiga tá no Game Pass, jogou, e ela fechou o jogo e me disse que achou muito interessante o fato de que nesse jogo tu não pode romancear ninguém, e sim, na verdade, tu vira casamenteiro, porque tu pega os teus companions e faz com que eles tenham romance entre si. E eu achei muito interessante isso, porque não fica todo mundo, de fato, né, voltado pro protagonista, né? Pô, tu tá numa literal nave espacial e é a pessoa que shippa os outros. Com a bandeirinha. Outro significado de spaceship, né? Nossa. E a outra questão é a questão do que eu ia puxar a sardinha pro meu lado, né? Que era quando tá falando de vampiro, que eu tô narrando Curse of Strahd, né? Atualmente, e justamente eu vi algumas problemáticas lá. Primeiro que Strahd tem 3 noivas e um consorte, né? Por que não noivo? Né? É baseado no Drácula, certo? É. Eu nunca entendi esse rolê de 3, mas tudo bem, vamos lá. E enfim, né? Strahd é vampiro não é hétero, então, né, eu comecei a ver essa problemática. E também só tem uma representatividade queer, né, por Hal, né, do livro, que é um casal de homens mortos-vivos, né, que eles são retornados, né, revenantes, só que eles não se lembram um do outro, porque eles só voltam à vida por conta do ódio que eles têm, né, que é o papo dos revenantes. E aí eles não lembram do amor que eles têm um pelo outro, a não ser se um desses 2 personagens for o aliado destinado, escolhido aleatoriamente pelo tarô lá que o jogo faz uma hora
que ele consegue lembrar do o companheiro dele. Não lembro se tá como marido, se tá como namorado, escrito. Era Provavelmente companheiro. Acho que uma coisa de companheiro, porque eles eram, né? Cavaleiros parceiros, né? não. E aí... Pode falar. Não, e já percebeu que quando a gente tá aí dentro, LGBT é só história desgracenta? Nunca tem um Sim. final, Assim, final feliz. a gente considerando Curse of Strahd em si, é uma tragédia muito legal de se abordar, mas eu colocaria pra ela ser abordada independente do cara ser aliado ou não, sabe? Tipo, os jogadores poderiam influenciar um lembrar do outro, porque talvez seria a redenção deles, né? Porque um tá completamente ligado ao ódio, o outro tá perdidaço. Então é uma oportunidade perdida de fazer um negócio meio wholesome, né? Que não sei só. Que é uma tragédia. Tipo, a tragédia já aconteceu. Eles são mortos-vivos, que se fuderam, que estão fudidos. Mas é uma oportunidade, sei lá, de você. Foi o que eu fiz durante toda a campanha que eu mestrei do Curse of Strahd, tá? Tá a desgraça. E tá ali disponível para os jogadores poderem influenciar de uma forma positiva ou negativa. Mas, canonicamente, no livro, tá exatamente como a lista falou. Depende da tirada aleatória de cartas no início da aventura. E aí eu peguei e resolvi modificar algumas coisas para ter mais representatividade queer ali, até porque é uma porra de um jogo de vampiro, então né, vamos colocar isso. E eu agradeço muito ao Reddit por conta disso, porque eu adoro usar o Reddit para achar modificações que melhorem as campanhas. E achei um tópico chamado Queering Curse of Strahd. E tinha, tipo, todas as letrinhas lá, modificando um monte de NPCs e situações. E eu achei muito bacana isso. Inclusive, eu fiquei com certo receio de fazer meu Strahd ser uma pessoa não binária, de trazer uma vilanização disso, mas eu também fiquei pensando, tipo, porra, mas existem pessoas queers que também podem ser pacas, então por que não colocar isso como se fosse uma coisa normal, porque pode ser que aconteça, né? A gente acaba conhecendo, né? Nem todas as pessoas de qualquer minoria, né, são anjinhos, então resolvi colocar isso ali, não muda o fato de vilão da campanha ser um babacão. E também coloquei alguns outros NPCs, fiz uns gender benders aqui e ali e tal, para colocar mais letrinhas dentro da campanha de maneira mais positiva também. Basicamente, tipo, os personagens que são os vilões dentro de vários focos e quests, né? São pessoas mais cis hétero alo normativas. Yes! Isso tudo parte da tua criatividade de sentir necessidade de fazer isso. E como comunidade, tu conseguiu achar isso. Esse é um ponto muito importante da questão do RPG, que como a gente tá criando narrativas em conjunto, né, narrativas conjuntas, a gente consegue achar isso mais facilmente. É muito melhor quando tem coisas oficiais. Tipo a famosíssima... Atenção, Vitória, prepare-se. A famosíssima meia-orc paladina lésbica, cuja esposa é uma mulher trans espiã fodona. Que está no Wrath of the Righteous. As duas personagens são... Nossa, muito... E eu lembro quando... Eu acho que saiu na aventura e não num romance, né? Uma coisa assim. Era uma Adventure Path. Era uma dessas aventuras prontas de 6 capítulos da paz. Que é basicamente o produto deles de verdade, assim, né? Tipo, o produto deles não é Pathfinder, o produto deles é as aventurinhas. Eles lançaram Wrath of the Righteous, acho que em 2014 ou coisa assim. E foi uma dessas aventurinhas que a Allcat pegou pra transformar no videogame. E foi uma excelente escolha, porque a aventura é muito legal. Porra! Muito bom. Então, eu lembro que, nossa, pai, você tá fazendo isso. Pelo menos como eu acompanhava, foi uma receptividade muito positiva. Muito positivo, porque eram personagens bem importantes. Não eram tipo uns NPCs que tu interagia uma, 2 vezes e depois nunca mais. Era Eles tipo... viravam companions, ficavam com você, assim, sabe? Tipo... a defensora
do bagulho todo lá. E a conselheira espiã, Irabeth, qual que era o nome da outra? A Névia. Isso. Enfim, joga em Wrath of the Righteous, que é alto jogão. Alto jogo. Pode jogar o Adventure Path, seria muito legal que tivesse uma vez. Morgan ali anotando já. Eu tenho os 3 primeiros capítulos, se vocês quiserem aí. Ué. Aí, ó. E é legal porque isso foi comprado pela própria Alcat, né? Dos NPCs que eles permitem. Os companheiros que eles permitem fazer romance, e tem muita viadagem. Muita viadagem. E é ótimo. No primeiro, que é o Kingmaker, tem o Trizal, que é o meio orc e a meia elfa. Ela é toda boazinha, ele é todo malvadinho. Tu pode começar o Trizal achando um chicote e falando com ele sobre isso. Adorei! Parece a vida real. Você pode tentar conciliar as diferenças dessas duas pessoas, porque elas são diametralmente diferentes, elas são pessoas às vezes escravizadas, então elas levam muito a sério esse tipo de questão. Então, em determinado momento, tu encontra a pessoa que escravizou elas, e aí ou você pode ir atrás da pessoa que escravizou e matá-la, ou salvar pessoas escravizadas atualmente. O cara quer matar o cara, e ela quer salvar as pessoas. E a partir disso tudo, cria-se uma narrativa em que você pode ser um fator de mudança, né? Porque você é protagonista, você muda o mundo. Você pode ser um fator de mudança do relacionamento, fazendo com que as duas pessoas terminem e fiquem sozinhas. Uma só fique com você, uma outra fique com você, ou você fica com as duas, de forma a conciliar. Então, e pelo que eu joguei, tá? Pelo que eu joguei, é feito de uma forma muito legal e positiva. De não simplesmente vilanizar. Por mais que o meu orc seja, tipo, porra, caótico e evil, né? O cara é caótico e mal. Ele consegue entender o lado da meia elfa caótica e boa, sabe? Então, e você pode ser a força motriz que auxilia nisso, dele abandonar o seu ódio puro de vingança e conseguir focar na coisa boa que é o relacionamento com ela. Ou você pode falar assim, mulher, você tá muito boazinha, vamos matar todo mundo, tira porrada e bomba. E seguir com isso também. Então, e é uma coisa que raramente se vê relacionamentos não monogâmicos nos jogos, que esse jogo fez bem. Porque de resto, não vou lembrar de nenhum outro jogo que tenha uma questão não monogâmica, mas no máximo, sei lá, umas oportunidades de homenagem, tipo Dragon Age 1, sabe? Sim. E que depende da pessoa não ser tão boazinha quanto antes pra aceitar essa homenagem. Tipo. Tá. Então, isso tudo são pessoas que talvez quisessem fazer uma coisa legal, ou talvez eram questões que foram cortadas na produção do jogo. Mas o resultado é aquela coisa. E pegando. Pode falar, Vitor. Sempre tem que falar, assim, de relacionamento não monogâmico. Pathfinder sempre teve o maravilhoso trisal de deusas lésbicas. Os deuses, Isso, tipo, né? Deuses já são assim. O trisal de deusas lésbicas são tipo as deusas mais boazinhas, assim, do cenário, sabe? Tipo, a deusa do amor, a deusa das viagens dos sonhos, e a deusa da redenção e mandar o chulepa no povo mal, assim, basicamente. E é curioso porque deuses são uma parte muito essencial de como nós interagimos com cenários de fantasia, né? Sim. Porque raramente existem aqueles deuses que não agem, não interagem ou não tem descrição profunda. Geralmente tem a descrição lá, tem tipo a bebida preferida do deus, tem o passatempo preferido, o sistema de RPG preferido, de tão descrito que é o negócio. E aí é uma oportunidade pra criar coisas positivas, legais. Tipo o trisal de deusas lésbicas, que, né, são pessoas legais, não cuzonas. Olha. Eu tava com uma pergunta aqui na cabeça, eu esqueci completamente. Então se vocês tiverem alguma coisa pra dizer nesse momento, seria ótimo. O pessoal que tá assistindo, vocês podem fazer perguntas, viu? Esse pessoal Sim. bonito aí tá ótimo. Sim. Eu queria aproveitar e falar nessa questão de fantasia, não fantasia medieval, mas indo pro oposto, né, pro futurista, e falando principalmente de cyberpunk,
que uma coisa que eu não vejo ser abordada, né, nos jogos cyberpunk, né, principalmente nos RPGs, sobre transgeneridade através do transhumanismo. Nossa, Porque... Cyberpunk é uma, assim... É uma armadilha muito pesada, às vezes, pra transgeneridade. É uma coisa muito foda, porque... Às vezes, quando tem alguma representação trans em RPG Cyberpunk, e mídia Cyberpunk em geral, ela é feita sobre o olhar de pessoas cis. E pessoas cis adoram pegar pessoa trans como símbolo de degeneração num futuro distópico, sabe? Uhum. Então é Sim. uma coisa que eu falo muito, assim, que, tipo... Não sei se vocês lembram, assim, do Cyberpunk 2077, dos marketing daquele negócio. Aquele assim, que eu ficava- pôster, né? Ah! Não, e teve que ter muita reclamação para o pessoal poder decidir o gênero da pessoa, que acabou sendo muito mais envolto com a voz da pessoa do que com você selecionando. Então, você poderia fazer visualmente uma mulher típica, colocar uma voz masculina e ela seria tratada como ele. Sendo que é muito mais frequente no nosso mundo em que mulheres trans aceitem a sua voz mais masculinizada, entre muitas aspas, do que o contrário. Então, Exatamente. e aí você prende a questão de tratamento de gênero com a voz. É estranho. Tão estranho. E aí tem toda aquela Eles não definição. consultaram uma pessoa trans pra checar Exato. isso, sabe? E aí os romances podem acontecer dependendo apenas do que você tem nas suas calças. Sério. Você precisa ser uma pessoa com vagina e mulher para namorar uma pessoa. Você precisa ser uma... Sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E aí... Por quê? Porque aí, tipo, a comunidade de mods já falou assim, não, você pode ser passivona com esse boneco aqui, vamos alterar as animações aqui. É ótimo, a comunidade de mods é excelente. Mas é um excelente levantamento, porque Cyberpunk é sobre extrapolar que o futuro nos guarda. E se o futuro permite que a gente faça tantas modificações no nosso corpo, que questione o que é ser uma pessoa, o que é ser um produto, por algum motivo eles acham que não faz sentido que as pessoas questionem sobre o que exatamente é um gênero, o que exatamente é um comportamento. Pode falar, Morgan. Eu fico pensando isso quanto a representação de cyberpunk em outras mídias, né? Sem ser no videogame ou nos livros, né? A gente tem o Blade Runner como algo parecido, né? Algo adaptado, e que também foi extremamente sexualizado também para essa parte das mulheres cis e dos androides que eram reconstruídos como mulheres cis, né? Mas o cerne da narração, né, da narrativa ali toda não era o que temos no meio das pernas, joelhos. Era, você tá virando um produto de uma mega corporação. O que você tá fazendo? Você tá se deixando levar por isso ou você tá se rebelando contra o sistema, né? Então, quando vai transpor para outra, por exemplo, uma mesa de RPG, em que dá mais tempo para a gente poder pensar em todas essas, né, essas nuances, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai destruir a corporação? A gente vai se juntar? A gente quer mesmo ter implantes cibernéticos, ter tudo. Vou virar um Android mesmo, só ficar minha consciência, sei lá. O Shadowrun e o próprio Cyberpunk, eles têm essa questão de, dependendo de quanta mecânica tu coloca no seu corpo, você perde a sua essência como pessoa e pode virar um cyber zumbi. Sim. E aí ainda tem essa essa grande parcela de gente que fica preocupada com qual é o gênero dessa pessoa. Ah, mas a voz tá muito feminina. Ah, mas o queixo tá conforme tal gênero. Aí, gente, vocês estão olhando o queixo. O capitalismo tá destruindo a humanidade. O cara com a mandíbula de aço, né? Eu acho que, tipo, as pessoas não deveriam nem se preocupar com gênero, sabe? Deveria simplesmente ser um conceito futurista que não existisse mais. Porque as pessoas estão se transformando o corpo do jeito que elas querem.
tem relações com programas, relações virtuais, relações com máquinas, tem modificação genética para poder tu ser um furry de verdade, sim, valendo, né? Aham. Tu pode ser um furry. Então, tipo, tem muitas possibilidades de, tipo, e as pessoas, e eu não vejo isso sendo tratado dessa maneira mais, tipo, mind blow dentro de jogos cyberpunk, né? Muito normativo ainda. Isso é uma coisa que eu critico no próprio Shadowrun, porque não é como se ele não abordasse questões além do magia, tecnologia, porradinha, explosão. Tem livros cheios de parte racial, metarracial, de cultura, contracultura, política, ambientalismo. Então, o Shadowrun, ele destrincha muita coisa, e eu gosto muito disso, de ser um sistema em que as pessoas heroínas são as pessoas das ruas, sabe? Tipo, que fala que tem, sei lá, as gírias que as pessoas hoje em dia considerariam como de pessoas marginalizadas. Mas aí quando não existe nenhum tipo de abordagem quanto à questão de gênero e sexualidade, é meio que escrito tudo por pessoas cis e hétero, né? Fica tudo no rolê de tipo, não, tudo liberado no futuro, tá suave, não precisamos falar de nada, sabe, no futuro. Nos últimos livros, há uma inclusão um pouquinho melhor, mas parece que eles têm medo de realmente se questionar sobre isso. Porque se é uma extrapolação, nossa, foi difícil. Se é uma extrapolação, vamos extrapolar. O que falta para extrapolar? Não é só qual a próxima desgraça mundial que vai acontecer. O que mais além disso significa? Como é que são as relações? E o transhumanismo questiona isso, tipo, o que é ser uma pessoa, até que momento você é uma pessoa, o que permite você ser uma pessoa, né, quem te controla, e vai, e fica sempre no, pega corpos, malvadas, tiro, pá! Keanu Reeves, yes! Mas Keanu Reeves, yes, é uma mensagem que eu apoio. Keanu Reeves, yes, Keanu Reeves fazendo qualquer coisa é bom. Ele rindo de NFT mesmo é melhor ainda. Mas enfim, gente. Outra coisa legal. Vamos pensar em coisas futuristas que seriam de forma mais positiva. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Eu penso em Solária. Aproveitando que a Luzinha tá aqui, hoje é o último dia de Solária, eu penso em Solária que tenta buscar uma visão não, o mundo acabou, é nóis, vamos lutar contra os megacorpos. Tipo, ainda existe luta contra megacorpos, mas para manter o mundo decente, né? Impedir que o mundo volte a ser o que era de ruindade. Vocês têm algum exemplo que consiga englobar mais... Nossa, não sei nem falar. Consiga englobar mais de um tipo de narrativa diversa? Não precisa necessariamente ser futurista, mas algo que permita narrativas diferentes que se alinhem à diversidade. Tem um jogo ou série de jogos assim muito, muito bons, assim, que eu sou extremamente afeiçoada, assim, feitos por os autores assim que eu praticamente são meus amigos, assim, sabe? Sim, gente, é o joguinho dos robôs gigantes de Lego, que é o Mobile Frame Zero. Que a maioria dos jogos são wargames, mas tem um RPG, um PBTA também, feito pelo próprio Vincent Baker, inclusive, que é Mobile Frame Zero Firebrands, que tem toda uma pegada de se apaixonar pelos seus inimigos, que eu acho muito divertido. Eu tenho que jogar isso com vocês um dia, gente. Tipo, ou no Queers, ou no Titana vocês têm que me chamar pra rodar isso. Enemy é maravilhoso. to Lovers é o meu trope favorito. É basicamente um jogo de Enemy to Lovers. Without a Shield. E é um jogo, assim, que ele tem muita pegada, assim, de... Tipo, tem muita gente trans e queer que participou no desenvolvimento do jogo, assim. Se você vê, assim, a ambientação, tanto muito explicitamente quanto nas entrelinhas, ela é feita para incluir esse tipo de coisa. É um mundo que também é um espelho da nossa vida, assim, tipo, de hoje em dia, que ele tenta, assim, buscar, assim, no cerne, assim, tipo, quais são realmente a
a causa dos conflitos entre as pessoas, as nações, etc. Pega muito naquela pegada, assim, de geralmente problemas com recursos e coisas assim. É bem aquela coisa clássica de anime de robô gigante, só que feita direito, sabe? E é muito legal, assim, tipo, temos espécie alienígena também, e a espécie alienígena tem, tipo, 5 gêneros, tem, tipo, 7 pronomes, aí tem a linguagem dos alienígenas lá, eu acho muito legal. E, assim, são os alienígenas, assim, eu acho legal que vai completamente contra os estereótipos, porque sabe aquele, tipo, clássico alienígena que, tipo, encosta atrás do seu pescoço e domina sua mente? Assim, eles são esse tipo de alienígena, só que assim, tipo, eles não fazem isso com os humanos, não, porque a maioria, tipo, tem, tipo, nojinho, assim, sabe? Tipo, encosta na mente, assim, do ser humano e fala, e assim, Não. normalmente, só isso acontece quando, assim, os dois estão muito alinhados, é uma coisa muito consensual, sabe? Senão tem, tipo, nojinho demais pra isso acontecer. Eu acho que umas narrativas muito divertidas nesse sentido. Aí procurem, porque você pode baixar tudo de graça, é bem desse tipo de coisa alternativona, assim. Caçem, eu acho legal. Morgan e Ali, vocês têm alguma coisa que vocês pensem e recomendam? E agora? Eu ainda estou caminhando, baby steps, voltando às coisas, a aprender e também e prestando atenção também sobre essa questão da diversidade no que a gente consome, né? No RPG, no cenário de RPG, eu ainda não encontrei algo muito onde eu parei e observei. Até Não precisa como ser eu do falei, RPG. né? Não precisa nem ser só É, RPG, qualquer coisa que pense. em games também eu tenho um problema, né? Porque eu vejo os lançamentos ou são jogos que não tem nada a ver com essa questão, né? Às vezes não são nem humanos que estão como protagonistas. Eu não considero o Portal como um humano ali. Eu tô prestando mais atenção na inteligência artificial. Mas eu não sei, talvez voltando àquilo que você falou, né, Tef? Eu gostei muito da metáfora do ballroom, né? A gente sabe que a gente tem que conquistar o lugar porque ele é nosso por direito. Então, o chamar a atenção de todo esse quarto, né? Esse salão é meio isso que a gente faz quase todos os dias quando a gente está, né? Independente de qual hobby a gente estiver jogando e tal. Mas a nossa presença, ela está sendo um pouco mais marcante, sabe? Tanto nas mesas, quanto o pessoal escrevendo e sendo reconhecido, quanto divulgação sendo feita. Quando vi alguma coisa ruim, a gente não leva o desaforo para casa, a gente, em comunidade, vai lá e denuncia aquilo que deve ser denunciado, né? Eu estou vendo isso com mais frequência também, tanto nas redes sociais como em outros locais, às vezes presencialmente, né? Quando acham alguma coisa ruim, não, peraí, está tudo errado, você está errado, você se justifique, não, aqui não vai passar esse tipo de preconceito, né? E eu gostaria, na verdade, de ver mais videogames de terror, que é o que eu jogo mais, com essa diversidade, né? Eu não vejo protagonistas LGBT, eu não vejo protagonistas negros ou marrons. Dificilmente aparecem pessoas asiáticas, né? Eu gostaria que tivesse mais isso, porque como é algo que eu consumo e as pessoas com quem eu estou em volta também, a comunidade de pessoas com quem eu cresci, né, também consomem bastante, a gente meio que teve que se virar no 30, adaptando esses RPGs de game para mesa e tendo todo, tipo, não dá para fazer isso. Tipo, pegar Silent Hill, transformar num RPG e, caramba, como é que a gente vai tratar certas coisas, tipo, infância, assuntos mais delicados, sabe? Não dá, porque essa narrativa que nos foi mostrada não dá para extrapolar demais, né? Sem acabar não que saindo do produto, mas o chamando muita atenção, sabe?
Então, é isso que eu queria pedir, por favor, continue produzindo. Eu estou aqui, eu estou consumindo. Eu lembrei de um joguinho agora que a minha filha joga e que eu vi até um negócio engraçado na internet, que dizendo que o jogo lacrava demais quando o nome do jogo se chama Unpacking. Oi? Que basicamente é um jogo que tu tens que desencaixotar um monte de coisas do cenário e colocar no cenário, né? Só que quando tu vai desencaixotando e a protagonista, que é uma mulher, ela vai falando da história dos itens, né? Tipo assim, esse daqui me lembra tal ocasião quando eu tava com meus amigos, assim assado e tal. E o jogo começa com ela morando com o namorado dela, que é um namorado abusivo. E tu vais mexendo no cenário, né? Porque a relação de vocês não tá mais tão bacana. E ela tá se mudando. E aí ela vai encaixotando e aí tu vai descobrindo a história por trás desse relacionamento com o namorado. E aí depois que ela se muda, ela começa a namorar uma outra mulher e vai desencaixotando as coisas e vai ressignificando os itens dela abrindo novos itens também dessa nova relação. E ela vai falando de como é que a história dela tá mudando através disso, através dos itens, né? Eu achei bem interessante isso, que é um jogo muito simples, mas que tem essa história mais profunda por trás. E sobre o jogo de horror, Morgan, me lembrei tem um RPG que eu quero jogar muito, que se chama Bluebird's Bride, que é sobre o conto do Barba Azul, que a gente joga com a mesma personagem, todo mundo joga com a mesma personagem, só que a gente joga com facetas dela. E aí, basicamente, quem tá com o anel de noivado dela, que isso passa tem mecânicas para passar o anel para outro jogador. E aí, quem tá com o anel tá com o controle sobre a personagem e é um PBTA, então cada jogador escolhe uma faceta da personagem. Uhum. E aí vai ter essa ficha com mecânicas diferentes das outras. E aí é a história do Barba Azul, que ele saiu, deixou a chave com a gente vai e abre as portas e tal do Dinho, e aí é um jogo sobre horror feminino, feito por, se não me engano, 3 ou 4 mulheres, e tem uma mecânica de cada porta, tem um medo recorrente dentro do universo feminino, da qual a protagonista pode estar receosa de abrir a porta ou não e tal. Sim. Que foda. Nossa, caramba. E também tem Monster Hearts e Masks, né? Que são jogos Sim! sobre a adolescente se descobrindo. Então, acho que também fica a dica aí pra galera. São 2 jogos bem interessantes de se tratar sobre sexualidade e identidade. Não só a identidade de gênero, principalmente Masks, né? Trata muito disso, né? Quem sou eu dentro desse cenário de super-heróis aqui? Maravilha. Eu vou ler aqui a pergunta da Luluzinha. Como escritora de RPG agora, muito importante ela fazer as perguntas. Vamos lá. Como que eu faço para colocar mais personagens / NPCs trans nas minhas campanhas? Tipo, eu quero deixar claro que tem aquela representatividade e não depender de players para se relacionarem com aquele RPG. Mas não quero recorrer, e nem é bom, ao sou trans ou descrições que caem em transfobia generalizada. Uma vez eu descrevi um Tiefling chamado Bernardo que usava binder. Tipo, ele pegou o trope maravilhoso assim, de homens trans, vamos chamar de Bernardo. Gente. Mas e em outros casos? Como eu posso fazer de maneira sutil e ficando bacana? A primeira coisa, né, é chamar pessoas trans pra escrever junto com você. É ter pessoas ao seu redor que você saiba como é que são as rotinas, sem ser intrusivo, né?
é você delicadamente perguntando como qualquer ser humano com respeito, né? Se tem alguma situação dentro, né, do RPG ali. A questão do Bernard e o Binder, eu já vejo possibilidades dela tratar isso sem precisar falar que a pessoa é trans, tipo, estão correndo ou uma flecha bate sei lá, na armadura dele e acaba danificando a armadura de jeito que também vai cortar o Binder, e assim o jogador que interprete o que aconteceu ali, entendeu? Porque eu acho que não precisa estar explícito, sabe? O personagem não precisa falar estou usando o Binder ou estou usando um pack. São situações corriqueiras que acontecem com pessoas trans que podem ser exploradas de um jeito bacana, até para quem tá jogando e quem é cis, perceber que, tipo, a gente é normal, entendeu? A gente tem vida, a gente tem situações que acontecem com a gente que são normalizadas, né? Que são parte da nossa rotina, né? Acho que seria isso, meu bem. E escolher uns nomes mais diferentões. Não, Mas escolhe Noah. Ô, Gael. Caralho. Oi, gente. Oi. Olha, tem um exemplo que eu fiz no curso of Strade, que tem uns NPCs que são donos de uma taverna, e com um NPC específico diz que esse NPC tem uma relação ruim com o pai. E aí eu pensei, tipo, por que não... E não especifica por que tem essa relação ruim. E aí eu fiz genderbend nesse personagem, e a relação ruim é porque o pai é transfóbico. Só que eu não deixei isso claro para os personagens, e aí quando eles chegaram na taverna, eles só viram uma taverna gerida por um casal de mulheres, que eu não fiz questão de deixar claro que a mulher trans tinha feições masculinas, afinal de contas a gente está jogando um jogo de fantasia, né? Então foda-se, né? Magic. Até porque isso também acaba caindo dentro de tropos que eu acho que não seriam muito bacanas, tipo falar que ela tem feições masculinas, ou que ela teria... O que é uma feição masculina, né? Pois é. Ou falar de voz mais grossa, ou de ter pelos no corpo, esse tipo de coisa. Então eu tirei isso para não cair dentro de estereótipos e dizer, olha só, aqui tem um NPC trans e tal. E aí elas têm 2 filhos, e aí uma hora o pessoal se questionou assim, tipo, tá, mas vocês adotaram? Não, são de vocês mesmo, são. E aí eles ficaram com isso na cabeça, né, mas ninguém questionou se a questão genética da coisa, até porque a gente está jogando num cenário de fantasia, né? Então só levaram isso adiante como tiveram filhos aí de alguma forma e tal. E só foram saber de fato quando chegaram a ir na quest lá que levava até o pai dessa NPC, e descobriram que ele era um velho babaca, filho da puta. E trataram ele como tal, o que eu achei ótimo. E você? Aquelas cara? coisas assim. Tudo realmente é uma coisa muito caso a caso, cada experiência vai ser muito particular, é tudo um grande espectro. Assim, a coisa realmente mais segura é, tipo, contrate pessoas trans. Contrate pessoas para fazer leitura sensível. Se você não contratar pessoa trans para escrever a coisa para início de conversa, que é, tipo, é a melhor coisa possível que você pode fazer. Porque às vezes mesmo que você pegando estereótipo, assim, se você, tipo, pegar e se, tipo, fazer o estereótipo seu, assim, pode sair uma coisa legal, assim. Por exemplo, essa terça agora eu narrei Alien pra uma galera, na galera do Queers and Dragons. A Listra, infelizmente, não estava lá pra morrer. Peraí, todo mundo morreu?
Então, É Alien, né, amigo? então, tecnicamente, a personagem da Tini não morreu. Mas como ela era a personagem traíra vendida para as corporações o tempo todo, que traiu todo mundo no final, todo mundo resolveu que ela estava morta por dentro desde o início. Então, todo mundo morreu. Mas enfim, dentre as pessoas que estavam jogando, eu convidei uma amiga minha, a Liv, que ela é uma travesti. E ela quis que a personagem dela fosse uma travesti também. Uma das primeiras coisas que ela narrou, assim, foi, tipo... Karen tem todo esse negócio, assim, de ser, tipo, caminhoneiro espacial fudido endividado, assim, sabe? Tipo... Então, tipo, a primeira coisa que ela tipo, descreveu, assim, é a personagem dela, tipo, acordando toda fudida com a barba por fazer, sabe? Eu achei, tipo, legal incluir esse detalhe, assim. Tipo, dá pra incluir essas coisas que você faz, tipo, do jeito certo, no momento certo. Humanizar, né? Tratar que nem gente, Sim. né? Sim. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um papo muito gostoso. Eu só escolho gente foda pra participar das coisas, né? Francamente. Sim. Sem humildade. Essa GameCon, fiz só esse painelzinho mesmo. Um foco de ser só pessoas trans mesmo. Talvez ano que vem a gente faça mais coisas, mas enfim. Isso foi mais do que suficiente. Isso, a gente teve uma conversa excelente. Pontos excelentes. Estará no YouTube, assim que possível. Esse videozinho, você que está vendo aí na Twitch ou Trojos, pode ficar de boa. E também o VOD vai estar disponível. Vamos começar então de nossas despedidas e considerações finais. Ali, por favor, você. Para quem chegou depois do Bonde Andando, eu sou a Ali, né? A Lista Maravilha, como está escrito aí. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, como Dona_Zebra, porque a Listra, né? Zebra, então fica aí a piadinha. Eu amo. E também podem me encontrar aqui em Titânia TF jogando nas terças quinzenais, junto com o Morgan, na mesa de Ravenloft, onde a gente só se fode. Estão querendo montar sindicatos? Eu tenho que me inteirar dos últimos 2 meses. E também estou narrando no Queers and Dragons, né? Várias mesas lá, né? Eu estou com 6 ou 7 meses recentemente, por favor. Não me dê mais vagas em nada, porque não posso mais. E, bem, gostei muito de estar nesse bate-papo. Eu gosto muito de fazer bate-papos assim, de trazer várias críticas e experiências da gente, compartilhar elas. Então, se vocês tiverem algumas ideias a mais, podem me chamar para isso, né? Eu sou uma pessoa bem acessível. Ou se vocês quiserem só chegar comigo e bater um papo individual também, pode chegar nas minhas DMs, que eu também respondo de boinha. É isso. Morgan, meu chuchu. Sua vez. Ué. Olá! Se você Ué. chegou depois, estamos aqui, vai fazer 1h30 falando sobre diversidade. Eu queria agradecer aí pelo pessoal por participar. Estou aqui acompanhando no Twitch, na Trovo, o pessoal participando bastante. Agradecer também vocês, darlings, lindos, maravilhosos. É a primeira vez que eu participo, tá? Então eu tô, assim, feliz de estar aqui também. Vocês podem me encontrar como BR Morgan na Twitch e na Trovo. Já avisando que eu faço stream de jogos com gosto duvidoso. Então vocês vão ter que me aguentar. E com comentários toscos, piores ainda. Recentemente eu preciso de trabalho, então mande trampos! Estou aí. Sou uma pessoa bibliotecária, então fiquem à vontade para perguntar coisas sobre bibliotecas, livros, literatura e tudo mais. E pode ser também ali nas DMs que eu estou acessível também. Beijocas para vocês, do fundo do coração. Pra quem tá assistindo o Sandman sabe como a importância de uma pessoa bibliotecária, hein? Só digo isso. Né, crianças? Por favor, valorizem. Se não fosse o tiozão lá... Quer dizer, agora mudou, né? Teve o genderbender, né? Homem. Se não fosse...
aquele mundo dos sonhos estava todo... Não dando spoilers, mas é assim. Vitória. Então, gente, é só Vitória. Pra quem perdeu o inicinho, sua Vitória. Vitória Faria 27 no Twitter. Vocês podem me achar lá falando sobre coisas. Às vezes sobre dinossauros com penas, porque é muito importante que todos saibam que dinossauros tinham penas, especialmente dromeossaurídeos. Que eles também não conseguiam pronar as mãos deles sempre ficavam assim, sabe? Elas eram asinhas com penas e tudo, isso é importante. Era mão de abracinho, né? Exatamente. Já sei o que eu vou fazer com o ganso lá do Ravenloft. Mas então é isso, gente. Também tô sempre lá acessível, falando coisas, fazendo coisas. E é isso. Prazer estar aqui. Valeu. Gente, sou o Titânia Tef. Você está assistindo no meu canalzinho, seja ao vivo, seja gravado e lançado no YouTube. Então, agradeço demais. E até a próxima. Beijo e tchau, tchau.